que a vitória de hoje diz que não é só esse Flamengo que funciona. Não é só esse Flamengo que funciona. É um Flamengo que ganha, a meu ver, muito do Vidal. O Vitor Hugo, acho que eu não vou nem atropelar a pauta, acho que a gente vai se debruçar muito sobre ele aqui. Os jovens. Não precisa falar. Grande destaque para mim dessa vitória por 4-1. Uma grande É um vitória Flamengo do Mengão, muito intenso. É um Flamengo muito reserva. vertical. É um Flamengo que hoje, Só o por mais que tenha um Santo, né? Flamengo se impondo 4-1, quem olha no Maracanã, parece que o Flamengo amassou o jogo inteiro, né? Mas não, Que o Flamengo entrou ele de tem o melhor titular. desempenho. Quando ele baixa um pouco suas linhas, foi o o resultado Atlético no sai em primeiro velocidade, tempo, faz né? 3 gols em 10 minutos. No momento que o Atlético até tentou a bola, circulava, nada fazia, desculpa, e o Flamengo acelerava. Quando acelerava, 3 gols em 10 minutos, Mateuzinho depois veio muito 4 bem. gols. Então, assim, não Vidal diz muito, a jogou meu ver, muito. da comparação Flamengo e Fez até Corinthians. gol de Mas diz pênalti. muito sobre o que é esse elenco do Flamengo, das peças que o Dorival ganha e do que ele pode daqui a pouco, em algum Cebolinha. momento de temporada, de confronto de Brasil, ter parabéns, que né? inverter ou ter que mudar de plano, e você vai começando a ter mais gente acostumada. Vidal, para mim, é até um pouco mais acostumado ao Cebolinha. Gol de Não quer dizer que Vidal. o Cebolinha está mal, mas talvez ele demore um pouco mais Gol de de Lázaro. entrar numa rotação do que é o time. Gol A notícia é muito Vitor positiva. Hugo Você jogou faz demais, 4-1, você descansa quem você tinha que descansar, até tenta ali no final colocar os titulares, fazer uma Moleque, graça, talvez o jogou Gabriel muito. tirar aquela nhaca do gol. Mateuzinho também. Sabe, viaja Ayrton para São Lucas. Paulo pro início de semana bem com a torcida, como o Corinthians. O Corinthians também precisava ganhar, tirar aquela nhaca do meio de semana ali. Então, assim, o papel foi bem cumprido, mas não acho exatamente que dá para virar e falar, olha a comparação, tá aí o que a gente precisava para saber quem chega melhor para a Libertadores. Não acho isso. Mas é impressionante, o né, André? Atlético não Como deu você muito muda trabalho, né? todas as peças do time. Para defesa Não, do todas, Flamengo. só o Santos, né? E acho que tem muito Pablo mérito do Dorival aí, e Fabrício Bruno. do time manter o mesmo padrão, a mesma fome, o mesmo apetite, a mesma aplicação. Muito bem, né? E principalmente, falei, também é mesmo o padrão, que é onde tem o trabalho do treinador, que é curto, mas que a gente já viu um Parabéns, resultado incrível. Boa noite, William. Boa noite, meus Ponto caros. Uma muito ótima noite a importante, todos. né? Até na questão da O Flamengo saúde, entrou no G4. que né, se reflete ou não em intensidade, Secar, né? é uma situação O Atlético muito não mais ganha do confortável do Inter. Dorival por poder jogar com atletas o Atlético descansados. Paranaense também não né? ganha do São O goleiro Paulo, é uma né? outra história, né? Porque a O gente Flamengo sabe aí que se a vida do manteve goleiro é no diferente. quarto lugar. Ele é muito pior em vários aspectos, né? Agora é A virar a paciência chave do goleiro, e a autorização pensar já para na a permissão terça-feira para contra o cometer Corinthians. falhas que praticamente inexiste, né? Na situação de Depois, partidas nós tem seguidas, os goleiros outro eles jogão, suportam né? A carga de jogos de uma outra maneira. Contra o São Paulo, né? A Final de situação semana que vem, do tem o Dorival Brasileirão também. era muito mais confortável do que a do Vitor Pereira para este fim de semana, para este sábado, em que tanto o Flamengo quanto o Corinthians jogaram. E Primeiro ele porque o também Dorival foi já encontrou ele um time também foi uma boa titular partida, e né? encontrou um não titular também. Parece que encontrou um reserva também, né? Tá claro, Tá alternativo, claríssimo, né? é uma alternativa. Pois é. Então, todo de Mas parabéns. ele encontrou rapidamente um time, O que time é o time que vai reserva que entrou jogar em campo, né? aqui em São Paulo na Libertadores, Segundo tempo e é só o time que vem jogando nas partidas importantes administrou, do né? Flamengo. Todo Pra mundo cá sabe de que time é 4-0, esse, no só tem o finalzinho tomamos um Santos gol aí. como peça repetida Diego em relação à perdeu a escalação bola de ali. hoje. Então tá E saiu o claro, gol do a não Atlético. ser que alguma coisa aconteça, alguém fique indisponível por um motivo inesperado, Depois teve mas a escolha do Dorival tá clara. Algumas O Vitor mudanças, né? Pereira Entrando não. O Vitor Pereira Gabigol, falou Vitinho, depois da Thiago derrota Maia, para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil Ribeiro, e externou todos os problemas que hoje ele tem que resolver em Gabigol relação enfiou à 2 bolas pro Vitinho. escalação Inacreditável os gols que e Vitinho o que ele pensa sobre os jogadores que estão disponíveis perdeu, nesse momento em que Vitinho tá vários jogadores começam a se tornar não tá disponíveis confiante. para o Vitor Pereira escalar. Então ele disse, não dá para jogar Yuri Alberto e Roger Guedes Ele juntos. Alguém acha que o Yuri não vai jogar? Certamente Não. vai. E aí não havia a menor dúvida, naquele momento o Roger Guedes estava escalado desde o início para enfrentar o Botafogo hoje e foi o que aconteceu. Então, eu concordo com o Pedro. Dá para a gente ter algumas dicas em relação à escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo na próxima semana, com base naqueles que não Corinthians bateu atuaram o hoje. Botafogo Mas, por 1 a por 0, né? outro lado, os dois zagueiros e o Fábio Palmeiras Santos ganhou. não atuaram contra o Atlético O Goianiense. Ceará por Sim. 2-1. Eles jogaram pela última vez contra o Atlético Mineiro no fim de semana O passado. Flamengo tá crescendo e tá, A terça tá perto? Tá. não Mas tá eles não deixando jogaram o Flamengo desde domingo escapar, passado. né? Tá, Sim. tá ali na perseguição ali O atrás. Bobuena, o Bruno Mendes e o Fábio Santos. Serão titulares? Pois é. Eu acho que dá para Vai pelo menos ter uma tropeço do dúvida. Corinthians, do Palmeiras. De que maneira o Vitor Pereira vai enfrentar Vai o ter que Flamengo pensar em em relação cada à jogo, postura? né? Vencer as Ele nossas falou tanto de partidas postura depois para da não encostar derrota. nele lá em cima. E isso, o que ele não aceitou, né, na derrota para o Atlético Goianiense foi o comportamento dos jogadores, a maneira como o jogo foi Ótima disputado. Ele não está partida. falando sobre técnica, nem sobre o sistema que ele usou, erros e acertos. Então a situação do Dorival ela era mais
pré-determinada em relação ao que ele Tá aí o debate, quer né? fazer e com quais jogadores. Comentarista da SPN. Agora, Sobre eu não consigo tirar da minha a cabeça grande que vitória do Mengão. quando você coloca em campo jogadores como o Flamengo fez hoje, que sabem que não atuarão num compromisso gigantesco, porque ele é gigantesco para o Flamengo e para o Corinthians, você garante a dedicação completa desses jogadores a uma partida que se revelou muito favorável ao Flamengo, assim, rapidamente, a partir do momento que os gols saíram. Acabou a pergunta, né, em relação a quem venceria o jogo. A questão era quanto seria. Aí, né? Alguns antes aí, né? Então, o Flamengo está numa situação mais Exaltando organizada do que o Corinthians nosso Mengão, para o início desse confronto da Copa Libertadores. Embora o trabalho seja mais recente, né? Sim. O Vitor Pereira chegou antes. Por isso, né, a gente admirando tanto o trabalho do Dorival. Professor Celso Zelt, quanto tempo nós fazemos um programa juntos? Fui te né? Tudo bem? resgatar lá pro programa da manhã que você sumiu. Eu vou Mas continuar todas sumido um eu não pouquinho, tenho- viu? É. Achei que eu ia voltar a ficar um pouquinho Tudo sumido, bem, aparecidinho. não tem Mas importância. tá vendo, mês de Eu venho agosto? te resgatar de Eu volto. novo. Não tem problema, prof. É Tem bom estar não. com você, viu? Igualmente. Tá Boa noite crescendo. pra você e pros companheiros. Tá crescendo na hora certa o Flamengo, porque assim, não tem hora errada de você crescer, né? Mas assim, segundo turno todo pela frente, o time voando, e hoje um jogo mostrando pro Dorival que assim, opções não faltam, né? Com certeza. E que ele parece que aumentaram, inclusive, o número de opções, né? Porque aí você fala dos meninos, você fala de Vitor Hugo, você fala de Lázaro, que já muito tá vindo bem, muito cara. bem, Mateuzinho, que já tá vindo muito bem, mas Uma hoje o Vitor Hugo tabelinha dando ali, show uma nessa tabela partida. ali Quer dizer, entre eu acho que a boa notícia é essa. Mateuzinho, Ele tá Lázaro e Vitor ampliando o Hugo. leque de Quando opções saiu o desse gol time do do Flamengo também. Lázaro, né? Mais do que os Foi um nomes golaço que do Vitor a gente Hugo. já falou isso aqui, não serão os mesmos, mas é um jeito de jogar se consolidando. Essa questão do time reserva, e a gente tem a história de outros times reservas em outros bons momentos, com o Palmeiras do Abel, um pouquinho antes daquele Corinthians do Tite, você mudava Tá aí o nomes, primeiro gol do Flamengo, né? mas a memória do jogo estava lá. Um E grande no jogada caso do do Dorival, Vitor Hugo ali. é sintomático e é Jogando a bola elogiável ali. que já Mineiro. haja uma memória, né? Com Uma o memória Lázaro. já se descolando de toda aquela história Aí é o de segundo gol, né? 2019. O Flamengo, do Marinho. mais do que está Batendo de crescendo fora na da hora área. certa, ele parece mais pronto para esse confronto. Ele já parecia antes. Ele parece mais pronto Tá para aí o no povo Corinthians. rubro-negro, A né? grande Todo aposta lance, do né? Corinthians Os melhores momentos. é de repente Tá aí se o pênalti, juntarem né? ali Em os cima do nomes que Marinho. pouco tenham jogado juntos e apareça um Marinho futebol toca na bola, mas o suficiente, cara Os astros se chega. alinharem. se alinharem ali Pegando para o o Corinthians Marinho passar por acertado. esse mata-mata. Eu acho que de uma maneira geral, e aí eu incluiria o Palmeiras também, E todos, passaram a hoje, bola pro neste Vital bater o sábado, pênalti, né? O Vidal foi lá inclusive e aumentando a responsabilidade do Fazendo Atlético Mineiro o amanhã terceiro contra o gol. Inter. o E do primeiro gol Atlético dele, né? Paranaense Na contra o camisa São do Mengão. Paulo, porque o Furacão também tem o seu jogo muito importante contra o Estudiantes nesse meio de semana, eles passaram por uma prova de fogo. A prova de fogo do cobertor curto, dos times não titulares O gol que o Lázaro trazerem os perdeu. pontos suficientes para eles continuarem essa luta árdua do brasileiro, sem se desconcentrar para o confronto Aí, gol que vem do aí, Vitor no caso Hugo. de Corinthians Golaço. e Flamengo, quando a gente fala Moleque aí. vem aí, a Jogou gente demais, tá falando monstro de hoje. 72 Cara, o horas. Vidal, velho, não viu? Daqui a Aí foi os 72 passos horas que o eles estarão se enfrentando, como também Atlético lance, né? Mineiro e Palmeiras. Nesse caso, No final. o Palmeiras tendo até alguma vantagem em relação O a Pablo tempo chegando. para a preparação desse jogo, A em bola relação ao que o Galo, Gabi dá que pro- amanhã terá todos pro esses Vitinho, problemas cara. que a gente está falando hoje Inacreditável. aqui. Alguns têm mais, Inacreditável, outros pô. têm menos. O O 12 Flamengo gols que o tem um Vitinho time reserva, já sabendo mais Esse ou menos foi o qual é o primeiro. seu titular. O outro Corinthians ainda tem os foi seus mais- times específicos, mas nesse caso, todo mundo está sofrendo. Todo mundo tem Mais o que fácil fazer. dele fazer. Esse sábado acaba com todo mundo Ele entrou com sozinho. motivos para sorrir. E chutou pra fora. Tanto o Flamengo, quanto o Corinthians, Ele tentou quanto o Palmeiras, tirar que demais do também tem goleiro. um outro confronto de Acabou indo brasileiros pra na fora. Se Libertadores for gol, né? O nessa erro do semana. Diego Riba ali, né? É uma Foi parada sair muito jogando, perdeu a dura, bola. é difícil. E por isso a gente Esse tem que lance aí. valorizar coisas como esse trabalho O que o juiz não Dorival deu vem falta, fazendo. não parou o jogo. Eu já falei aqui acabou. que o Dorival é um técnico Saindo do gol, né? subestimado, menos valorizado do que deveria. Ele não é só o tradicional tiozão do futebol de outros tempos. Ele tem preocupações muito Aí atuais o Galo tentando fazer em o relação gol dele. ao número de Olha passes o passe que o que seu ele deu time pro troca Vitinho. e a maneira como o seu time troca esses passes Sim. na direção do gol. Essa é uma preocupação que ele tinha, inclusive, desde os tempos de Santos. É também, claro, o Flamengo tem um elenco
muitos reputam como o melhor do Brasil, se não é o melhor, pior do que o de ninguém também não é, Sim. né? Mas tem muito trabalho aplicado desse treinador. Com E fora o certeza. goleiro e os 2 reforços que não são titulares, mas que vieram para ser, Sim. né? Everton Cebolinha e Vidal, são as únicas coisas Vidal jogou bem, entre né? esse No Flamengo Vidal de dá hoje e o passe Flamengo errado, do cara. mata-mata. Jogou certinho, Aliás, tocou ele bem está na recebendo bola. um outro reforço. marcando, O Flamengo acabou de anunciar. Fala um desarmando. pouquinho no seu Varela, né? A lateral direito, uruguaio, 29 anos. Tá aí chegando, né? Inclusive Ele estava ali. vendo o já tava jogo. lá, né? Olha lá o Roberto tava lá Varela, também. lateral direito. Aí, ó, pronto, mostramos. O Eric E o Pulga, Varela né? estava acompanhando Eric Pulgar. também, então o Flamengo acaba de anunciar o Varela Tá aí. Os como dois reforços. novo reforço para ainda, claro, esta temporada aí. Vai incorporando Tá aí o ainda lateral, mais né, esse chegando. elenco aí, onde o Dorival faz um belo trabalho. Assistindo o jogo. Bueno, boa noite para você. A gente tá falando do Dorival aqui, né? Não O adianta, Eric a gente Pulgar. começa a Eric fazer Pulgar ali aquela, também. aquela leitura Tudo ali assistindo o jogo. Né? Flamengo pós-Jesus.